Fala, amiguinhos, beleza? Professora Jéssica. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma técnica que eu já utilizo nos meus vídeos aí de exercício, eu só faço conta desse jeito. Mas eu vou treinar vocês um pouquinho, porque provavelmente na escola, talvez, né, vocês não façam dessa maneira. Quando eu tenho que extrair um radical, por exemplo, de um número que não tem raiz quadrada exata, um exemplo, raiz de 200. 200 não tem raiz quadrada exata. Então, o que a gente faz, né? Vocês faziam, vou fazer mais não, hein? Para mudar isso daí, pelo amor de Deus. Vocês iam lá, pegavam o número 200, passava a quetração, ficava com aquela murrinha, divide, junta os quadrados, põe dentro do radical, corta quadrado com raiz, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso é muito 2015, isso é muito quinta série, tá bom, amiguinhos? Com perdão da palavra. Quem vai fazer prova seletiva precisa de um ar mais profissional na hora de fazer conta. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso mais rápido, sem precisar fatorar. Só que você vai precisar do quê, amiguinho da Rede Globo? Boas doses de tabuada e critérios de divisibilidade. Então eu falo assim, já gravei tudo isso, inclusive esse é o 4º vídeo da nossa saga, então você precisaria ver os anteriores, né? Porque tem uma sequência lógica, por exemplo. O que eu vou tratar aqui hoje, a pessoa precisa estar no grau. Entendeu, mami? Tá no grau da tabuada. Aí se a pessoa tá com dúvida de quanto que é 7 vezes 8, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, você tem que ser sincero com você mesmo. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo da primeira aula da nossa saga, você vai lá e veja, tá bom? E também vou deixar linkado o vídeo sobre os critérios de divisibilidade que eu já ensinei. Não vou ficar voltando isso, que eu já ensinei tudo tintim por tintim, os mínimos detalhes nesse vídeo. Não finja de egípcia. Quando eu falo, clica aqui e veja o vídeo, é pra você ver, porque senão você não vai entender o rolê que tá rolando. Entendesse? Então vejam aí, porque agora é a hora de lapidar, agora, né, é a hora do profissionalismo numérico. Você vai fazer conta feito um profissional, entendeu? E aí, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilhar, obviamente, esse vídeo com os coleguinhas, para as pessoas pararem de fazer conta do jeito cafona. Esse é nosso objetivo, ok? Bora lá! Então vamos lá, amiguinhos, para essa técnica, para a gente poder tirar raiz de número que não tem raiz, né? De uma maneira mais fácil, digamos assim, sem a gente precisar fatorar e tudo e tal. Então vamos pensar o seguinte, por exemplo, que você vai tirar raiz do número 50. O que você vai fazer? Você vai pensar em quanto dá para você dividir esse número de modo que um dos fatores vai virar um quadrado perfeito. Por exemplo, 50 centavos são 2 moedas de 25. Então você vai falar que é 2 vezes 25. Por quê? 25 é um quadrado perfeito. Então esse quadrado sai para fora, como raiz quadrada, né? Fica 5, e o 2 que não tem raiz fica preso. Então, não tem necessidade de você ficar fatorando isso aqui, né? Daquele jeito que você aprendeu na escola, escrever que é 2 vezes 5 ao quadrado, depois tirar a raiz. É a mesma coisa, só que isso aqui você vai gastar mais tempo, né? Se o número for maior, então, principalmente, ok? Então, a gente vai tentar dividir ele por um fator, de modo que o outro seja... um dos fatores, né, seja uma raiz um quadrado perfeito. Então, vamos lá, olha, 72, né? Pensa o seguinte, se você dividir por 2, vai ficar 36 vezes 2. Aqui já é um quadrado perfeito. Então, vai ficar raiz dele para fora é 6. Raiz de 2. Uma outra coisa que você poderia pensar é o seguinte, 9 vezes 8, tá? Porque 72 é da tabuada, 9 vezes 8. Só que o 8, ele tem um quadrado perfeito dentro dele. Então, você tem que tirar todos os quadrados perfeitos de dentro desses números, entendeu? Se é que você me entende. Porque o 8 é 4 vezes 2. E 4 é um quadrado perfeito. Então, você pode escrever como sendo 9 vezes 4 vezes 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 4 é 2. Ambos saíram para o lado de fora do radical. E a raiz de 2 ficou presa. Então, vai ficar 6 raiz de 2 do mesmo jeito. Quer dizer, de qualquer jeito que você fizer, vai dar certo. Desde que você não faça errado, não é? O número 108, por isso que é bom saber critérios de divisibilidade, né? Somos algarismo desse número, dá 9. Aqui também, ó, então é divisível por 9. Como 9 é um quadrado perfeito, eu já vou dividir de uma vez, tá? Vai dar 9. Lembra de um macete do seguinte, quando você for dividir por 9, que for divisível, porque eu já fiz essa soma, deu 9. Eu pego esse número para chegar no 10, falta 2. E depois do 10 vai dar 12. Certo? Se você está falando, ai, que é isso? Você vai olhar aqui, ó, vou deixar linkado o vídeo onde eu explico esse macete, certo? Senão você faz aí a mão do jeito que você sabe mesmo. 108 dividido por 9 vai dar 12, ok? Então, é 9 vezes 12. Só que esse 12 eu não vou escrever como sendo 12, eu vou escrever como 4 vezes 3. Porque aí eu fatorei ele em quadrados, entendeu? Não é fatorar em primos, igual a gente fatora, é fatorar em quadrados.
tá? Digamos assim. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2 e o 3 fica preso. Então, aqui deu 6 raiz de 3. Como você vai saber fazer esse método, né? Você tem que saber tabuada e critérios de divisibilidade, ou seja, os vídeos que eu falei nas aulas anteriores, você precisa estar com eles bom dentro da sua cabeça. Então, assim, se você não sabe que 7 vezes 8 é 72, como é que você vai pensar em números que você multiplique e dá 72? Então, é por isso que eu sempre falo, é muito importante você estar com a tabuada afiada, né? E os critérios de divisibilidade também, beleza? Então, se você precisar, volta nos vídeos anteriores aí e treina, tá? Agora, 175, olha o final desse número. Ele termina em 75. Lembra daquele método das moedas que eu já ensinei para vocês? Isso aqui, ó, se fosse R$1, era 4 moedas de 25. 75 são 3. Então, isso são 7 moedas de 25 centavos. Ou seja, é 25 vezes 7, ok? Tirando a raiz quadrada aqui, 25 tem raiz, sai para fora, fica 5 raiz de 7. Né? Muito mais fácil do que você ter que fatorar o número e tal, enfim, tá? Então, esse método das moedas, vou deixar aqui também. Assista esses métodos que eu peço vocês para assistirem, amigos. Por quê? Você vai pegar a manha de fazer conta e você consegue fazer conta só de olhar. Por exemplo, esses cálculos, assim, eu consigo fazer só de olhar, não preciso nem escrever. E vocês também podem, basta saber o método e empregar, né? Então, vou fazer o seguinte, pausa o vídeo e tente fazer essas por esse método, sem precisar fatorar até o final, né? Para você escrever aí na forma de radical essas raízes, ok? Já pausou, né? Então, agora eu vou corrigir com vocês. Isso aqui é 2 vezes 9, não é? Então, eu tiro raiz de 9, vai sair como 3 e fica preso o 2. Aí você vai falar assim, eu pensei em 6 vezes 3, professora, para 18. Mas lembra que o macete aqui, 6 vezes 3 também seria possível. Só que a questão aqui é que o 6, você ia ter que expandir ele também. 6 é 2 vezes 3, então vai ficar 3 aqui e 3. Esse 3 seria um 3 ao quadrado, né? Então sai fora um 3 para fora, né? E raiz de 2. Então, assim, compensa você pensar de modo que fique um quadrado. Como 3 e 6 não é quadrado, aí não compensa muito você fazer desse jeito, tá? Lembre-se, os quadrados são o 1, né? Mas enfim, um conta aqui, porque um é neutro. 4, que é o quadrado de 2, 9, 16, 25, depois o 36, depois o 36, 49, 64, 81 e assim vai. Então, olha só, o 9 e o 25, ele tem critérios de divisibilidade muito bons, né? Que foram os critérios que eu deixei linkado aqui. Então, se você sabe critérios de divisibilidade do 9 e do 25 e conseguir dividir por 9 e por 25, facilita muito a sua vida, né? Vamos ver aqui, ó, 45, ó. 4 mais 5, 9, é divisível por 9. É 5 vezes 9. O 9 sai, fica raiz de 3, 3 raiz de 5. 8. 8 é 2 vezes 4, né? Então, eu coloco como 4 vezes 2. Esse 4 sai, fica 2 raiz de 2. 10. O que dá para fazer com 10? Nada, porque 10 é 2 é 5. Então, raiz de 10 é raiz de 10 mesmo. Não tem como passar nada para fora, não tem como simplificar, certo? Eu coloquei ali só como uma pegadinha. 200 é 2 vezes 100. Então, aqui, ó, esse 100 sai para fora, né? Fica 10 raiz de 2. 300, a mesma coisa. Certo? Vai ficar 3 vezes 100. O 100 vai sair, fica 10 raiz de 3. 350, né? 350, ó, termina em 50, você vai pensar no método das moedas. Se eu tivesse R$3, 3 vezes 4, 12 moedas, mais 2, 14. Então, isso aqui é 25 vezes 14. Se eu tirar a raiz quadrada, ó, 5 sai para fora, raiz de 14 fica presa, porque 14 é 2 é 7. Aí não tem nenhum quadrado perfeito, né, envolvido nessa multiplicação. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês usem esse conhecimento aí para vocês economizarem tempo, porque às vezes, por exemplo, se você tivesse que fatorar 350, olha o trabalho que ia dar isso aqui, né? Você começa dividindo por 2, aí depois por 5, enfim, né? É um trabalho que só, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando você pensa aqui, principalmente pensando no método das moedas, pensando no critério de divisibilidade do 9, que são quadrados perfeitos, você agiliza muito a sua vida. Tanto na hora de dividir, multiplicar, porque no vídeo que tá aqui eu ensino você dividir e multiplicar só batendo os olhos nesses números, e também na hora de tirar raízes, ok? That money clip, I